Considerado o 10º melhor filme da história do cinema, dentro de uma lista de 500 eleitos pela revista americana Empire, Clube da Luta, é um marco do cinema contemporâneo e um divisor de águas em nossa cultura, contendo um nível de crítica superior e poucas vezes alcançado. É sabido que o ano de 1999 foi marcante para o cinema ocidental, com uma enxurrada de produções acima da média e com uma edição do Oscar disputadíssima, sendo o Clube da Luta um belo exemplo dessa qualidade superior. Baseado no livro homônimo de Chuck Palahniuk, publicado em 1996, Clube da Luta logo se tornou um grande sucesso de vendas e teve seus direitos de adaptação adquiridos pela Fox, que prontamente começou a trabalhar em sua produção, mesmo com seu teor ácido para com a cultura americana. Segundo o autor, a obra, mais do que uma história sobre homens lutando, trata essencialmente sobre o triunfo do indivíduo sobre si mesmo, uma retomada do controle e a vitória sobre o consumismo frio e a masculinidade tóxica que se tornaram regra em tempos contemporâneos. A ideia para a trama, mesmo tão complexa, se deu após um incidente com o próprio Palahniuk, no início dos anos 90. Durante um acampamento, o autor foi até a tenda de alguns outros aventureiros e pediu para que eles calassem a boca e abaixassem o rádio, pois queria dormir, o que fez com que fosse espancado pelo grupo, ficando seriamente ferido. Quando retornou para o trabalho, já na segunda-feira seguinte, cheio de hematomas e com uma aparência profundamente abatida, ele ficou surpreso com o fato de que nenhum de seus colegas de trabalho, nem mesmo aqueles que supostamente deveriam ser mais próximos dele, perguntarem o que havia acontecido com ele durante o fim de semana, pois demonstravam um certo medo, até mesmo de se aproximar dele. Com isso, Palahniuk percebeu que, ou as pessoas simplesmente não se importavam o suficiente para lhe fazer uma pergunta como aquela, ou estavam com medo demais para ouvir a resposta, o que o fez perceber que essa correlação entre medo e indiferença que dominava a vida dos homens comuns, a inspiração precisa que deu origem ao personagem narrador. Quando a Fox começou a pensar na produção, no total, 4 diretores foram considerados para o projeto, mas no fim, que se sagrou como o grande vitorioso dessa disputa, muito em conta do entusiasmo que demonstrou durante o processo de escolha, chegando até mesmo a abandonar a oferta de dirigir 8mm, de 1999, para que pudesse se dedicar exclusivamente a Clube da Luta. Com a chegada do diretor, que já havia conquistado um certo renome em Hollywood, principalmente em filmes de drama e ação, vide o sucesso que havia conquistado com Seven, Os 7 Pecados Capitais, a produção se iniciou quase que de imediato, com Fincher dando a vida a inúmeros de seus caprichos e imposições para o filme, algo que irritou a Fox e os produtores executivos em inúmeros momentos, mas que por fim se provaram como decisões corretas, pois o filme veio a se tornar um grande sucesso e ícone do cinema americano. Dentre o grupo de produtores, era quase unanimidade que o papel do narrador deveria ser oferecido para Matt Damon ou Sean Penn, 2 atores em espiral positivo em Hollywood. Contudo, Fincher se recusou a aceitar ambas as escolhas, exigindo que, ao invés disso, Edward Norton fosse escalado para o papel, pois havia ficado maravilhado com a atuação do ator em O Povo contra Larry Flint, de 1996. Com esse primeiro impasse, longas discussões foram tomando forma na Fox, e no fim, o que acabou garantindo o emprego para Norton foi o fato de ter abandonado seus outros projetos, como o talentoso Ripley e O Mundo de Andy, em um movimento semelhante ao do diretor David Fincher, que fez com que o seu comprometimento com a obra mudasse a opinião dos produtores, que concordaram em aceitá-lo como o ator principal. Já para o papel de Tyler Durden, a intenção inicial da Fox era trazer Russell Crowe para assumir a responsabilidade, pois acreditavam que o ator seria uma escolha segura para um papel tão complexo como aquele. Contudo, um dos produtores executivos envolvidos no projeto, que havia trabalhado com Pitch e Fincher no passado, sentiu que talvez o ator pudesse se enquadrar melhor no filme, além de uma grande oportunidade de colocar Pitch e Norton lado a lado, 2 figuras que estavam em espiral positiva frente ao público. Com isso, passou a se ventilar a possibilidade de trazer o ator para a produção, hipótese que foi abraçada por Fincher, que passou a colaborar para que isso ocorresse, mas ainda sem sucesso, pois a resposta do ator através de seu agente foi negativa, sem sequer ter lido o roteiro. Ao perceber que teria que lidar com a situação pessoalmente, Fincher, ainda em 98, foi até o estúdio de gravações de encontro marcado, e esperou até o término do expediente para falar com Brad Pitt, que atuava na obra. Mesmo tentando evitar o diretor, Pitt acabou encontrado por ele, que conseguiu convencê-lo de, ao menos, ir tomar uma cerveja com ele para que pudessem conversar sobre o trabalho. Após algumas canecas, o ator finalmente foi convencido para que ao menos desse uma lida no roteiro e retornasse com sua resposta definitiva para o diretor dali a alguns dias, o que novamente funcionou, pois no dia seguinte, Pitt avisou que estaria no projeto.
Com ambos escalados, finalmente se iniciou o processo de gravações, que nem por isso foi menos problemático, principalmente pela presença de Fincher. No entanto, é fato que todos ali estavam profundamente comprometidos. Helena Carter, que vive Marla, aceitou fumar para retratar melhor a personagem, ao passo que Norton e Pitch adotaram treinos e dietas opostas no início das filmagens. Assim, enquanto que Pitch passou a se tornar cada vez mais musculoso e reluzente ao longo da trama, o inverso ocorreu com Norton, que foi se tornando cada vez mais magro e pálido. Uma referência à perda de controle que ocorre dentro da mente do narrador, pois enquanto Tyler vai se tornando mais forte, ele próprio vai se tornando cada vez mais doentio. Com um orçamento inicial estimado em cerca de 50 milhões de dólares, Fincher, em apenas algumas semanas de trabalho, já havia gasto 67 milhões, estourando assim o teto que havia sido lhe fornecido. Esse excedente resultou em conversas nada educadas entre o diretor e o produtor executivo-chefe, Arnold Milchan, que ameaçou se recusar do projeto, e junto com ele, seus 17 milhões investidos, o que faria com que a obra não fosse possível, caso o diretor não fizesse alterações e poupasse no mínimo 5 milhões, totalizando assim 62. Com o diretor se recusando a cumprir o combinado, Milchan se demitiu do projeto e levou consigo o seu dinheiro, o que seria catastrófico para a obra, que teria que ser interrompida durante o andamento quando o orçamento se encerrasse. Todos estavam muito apreensivos, mas Fincher tinha um plano para trazer Milchan de volta. Diariamente, o diretor começou a enviar materiais em que estava trabalhando, fotos, vídeos e roteiros da obra, na tentativa de convencê-lo a voltar, o que deu seus frutos na terceira semana, quando Milchan não somente retornou, como também aceitou financiar os 17 milhões extras, aumentando assim a sua participação para 34 milhões, e garantindo a obra de Fincher, que contabilizou um total de 138 dias de filmagem e 1.500 minutos de material bruto, quase o triplo de um filme comum para produções desse porte. Uma das razões pelas quais se explica a quantidade tão grande de material é a liberdade criativa que Fincher concedeu a Norton e Pitch nas cenas em que se encontravam sozinhos, permitindo que eles improvisassem os diálogos desde que o enredo não fosse alterado. Com isso, inúmeras cenas tiveram que ser gravadas várias e várias vezes, pois era comum que ambos se desviassem da proposta, ou mesmo que provocassem risadas pelo set, o que compromete toda a tomada e tornava necessário a regravação. Com os atores tão comprometidos com seus personagens, o que levou a socos reais entre Norton e Pitch em dados momentos, todos por orientação de Fincher. Houve também uma preocupação do diretor com os demais aspectos da trama, como a fotografia, as cores e principalmente com a sua trilha sonora, o que levou a um dos casos mais curiosos de toda a produção de Clube da Luta. O diretor queria que a banda britânica Radiohead compusesse a trilha sonora do filme, proposta a qual foi vetada pelos membros da banda, que recusaram em imediato a colaborar com o projeto. Com isso, Fincher passou a persegui-los e tentar convencê-los de todas as maneiras possíveis para que mudassem de ideia, o que no fim foi em vão, pois a obra não contou com nenhuma faixa composta pela banda. O próximo grande ponto de controvérsia foi o marketing que o filme recebeu. Os produtores e a Fox não tinham certeza sobre qual rumo deveria tomar, pois Clube da Luta, até aquele momento, não possuía muitas interpretações. Fincher desejava que uma propaganda anticonsumista de peso fosse empregada, colocando o indivíduo para se confrontar com seus próprios hábitos. Contudo, a Fox se recusou a produzir tal campanha, e ao invés disso, passou a vincular anúncios focando nas cenas de luta com Brad Pitt durante os intervalos do UFC e WWE, o que gerou muitas críticas e mal-estar entre Fincher e a Fox, pois era inadmissível para o diretor que sua obra fosse vandalizada dessa forma, pois em sua definição, tais anúncios apenas mostravam como os executivos não haviam entendido absolutamente nada sobre o enredo, e se tratavam justamente de um dos pontos que ele mais criticava. Entretanto, nem mesmo tal vinculação equivocada foi suficiente para frear o sucesso do Clube da Luta, arrecadando 101 milhões de dólares mundialmente, e se tornando um clássico cult do ano de 1990, debatível como o melhor ano da história do cinema. A influência na cultura americana foi imediata, e como foi reportado, inúmeros clubes da luta clandestinos foram reportados nos anos seguintes ao lançamento do filme, sendo um dos mais conhecidos aquele localizado em Monroe Park, na Califórnia, onde reunia inúmeros funcionários de grandes empresas de tecnologia, como a Apple e a Microsoft, o que novamente reafirma o valor da história, cultural e social de O Clube da Luta, um filme que não deveria ser comentado ou repercutido, segundo suas próprias regras, mas que se mostra como atemporal e necessário.